Fala aí, pessoal do cálculo. Nós vamos estudar hoje um pouquinho sobre cálculo de integrais, né? Alguns professores adotam essa definição também, chamam de antiderivadas. Então, se o camarada te pedir no exercício para você calcular uma antiderivada ou calcular uma integral, no fundo ele está pedindo para você a mesma coisa. Então, nesse exercício 1 aí, que eu quero compartilhar com vocês, ele pede o seguinte, ó, encontre as seguintes antiderivadas. Aí a primeira ele fala que é integral, né? Eu vou falar integral, tudo bem? Eu não vou usar esse termo antiderivada não, que eu prefiro usar integral. Mas quando eu falar integral, eu estou falando a mesma coisa que antiderivada, tá certo? Então calcule a integral de x ao cubo mais 5x² menos 4 dividido por x² dx. Na letra B ele vai pedir para você calcular a integral de x² sobre a raiz quarta de x ao cubo mais 2 dx. Na letra C ele pede para você calcular a integral de 1 menos x que multiplica a raiz de x dx. E na letra D ele pede para você calcular a integral de x ao quadrado que multiplica a raiz de x mais 1 dx. Beleza? Então vamos proceder ao cálculo de cada uma dessas integrais aí, beleza? Então, para calcular a integral do item A, vou botar aqui, né, solução, item A. Eu vou chamar de I essa integral. A integral era de x ao cubo mais 5x² menos 4 dividido por x² dx, ok? Bom, se você reparar aqui, eu posso separar, escrever essa integral de uma maneira diferente. Eu posso escrever assim, ó, integral de x ao cubo sobre x² mais 5x² dividido por x² menos 4 dividido por x², tá? Você nota que nesse pedacinho aqui, eu usei apenas uma propriedadezinha das frações, né? Então aqui, se você fizer o processo inverso, você volta porque está lá em cima. Eu não usei nada ainda de nenhuma técnica de integração, nada. Foi apenas uma propriedade das frações. Então I nesse caso vai ser igual a quem? Aqui eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Você lembra que quando você tem uma divisão de potências de mesma base, você repete a base e subtrai os expoentes, tá certo? Então eu vou usar aquela propriedadezinha ali, né, que é a divisão de potência de mesma base. Vou repetir a base que aqui é x e vou subtrair, ó, 3 menos 2, que isso vai dar 1, ok? Mais 5 que multiplica x² dividido por x². Se você reparar aqui, ó, x² com x², você pode até cortar direto. Mas se você quisesse usar aquela propriedadezinha ali também, da divisão de potência de mesma base, você teria isso aqui, ó, x² dividido por x² ficaria x elevado a 2 menos 2, que seria x elevado a 0, que é 1, ok? Então aqui, né, eu poderia usar aquela propriedade e daria 1, ou posso cortar logo direto aqui que é mais fácil. E aí eu fico só com 5. Aqui eu posso escrever o seguinte, ó, posso escrever menos 4 que multiplica quem? Esse 4 sobre x², eu posso escrever como 4 que multiplica 1 sobre x². Isso fica igual a 4 que multiplica x elevado a menos 2. Tá? Para quem não lembra, eu estou usando essa propriedadezinha aqui, ó. 1 sobre a elevado a m. É a elevado a menos m. Percebe? Então aqui, nesse exercício em particular, a dificuldade maior não é nem o cálculo em si, são você recordar dessas propriedadezinhas aí, tá? Então, usando aquela propriedade, eu posso escrever aqui 4 vezes x a menos 2 dx, ok? Então, como que vai ser o cálculo dessa integral aí? Isso daqui eu posso pegar e separar, escrever assim, integral de x elevado a 1 dx, mais a integral de 5 dx, menos 4 vezes a integral de x a menos 2 dx.
ok? Beleza. Então, feito isso, eu vou integrar cada uma dessas integraizinhas aí. Aí eu tenho que lembrar o seguinte, ó, eu tenho que lembrar que a integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Isso se n for diferente de quem? N diferente de menos 1, ok? Porque se n for menos 1, eu tenho uma outra integral aí, que é o logaritmo neperiano do módulo de x. Tá? Então, admitindo ali que n é diferente de menos 1, né, qualquer número real lá diferente de menos 1, eu posso usar aquela fórmula. E usando aquela fórmula ali, essa integralzinha aqui, a primeira, eu vou matar rapidamente. Por quê? I vai ser igual. Essa integral aqui, usando aquela fórmula, vai ficar x elevado a 1 mais 1 dividido por 1 mais 1, tá? Eu não vou colocar o c aqui agora, porque eu ainda vou fazer o cálculo dessa integral aqui, ok? Aqui eu tenho a integral de c vezes de c dx, esse c sendo um número real. Então eu posso pegar, passar ele fora da integral e integrar isso aqui, 1 dx. Então ficaria c que multiplica, a integral de 1 dx é x mais, vou botar um c não, vou botar aqui um alfa. Então seria alfa x mais c, tá? Usando essa fórmula para o 5, eu vou ficar com quem? 5x, ok? Você percebe também que se você, né, derivar essa função aqui, 5x, você tem aqui a função que está no seu integrando, ok? Se você derivar essa função aqui, vai dar justamente x elevado a 1. Aqui eu tenho menos 4 que multiplica a integral de x a menos 2. X a menos 2, eu vou escrever x elevado a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1. Estou usando novamente essa formulazinha aqui. Tá? Aqui eu dei uma adiantada no passo, né? Eu usei essa propriedade aqui, né? Se você tiver alfa vezes uma f de x dx, eu posso passar a constante fora da integral dx. Por isso que desse passo aqui, daqui para cá, eu botei esse menos 4 fora da integral, ok? Então agora beleza que eu vou colocar mais c, é um c para todas elas. Então você tem aqui x igual a x elevado 1 mais 1 vai dar 2, e aqui fica 2. Mais 5x menos 4 que multiplica x elevado a menos 1 dividido por menos 1, mais c. Por sua vez, i vai ser igual, para finalizar, i vai ser igual a x ao quadrado sobre 2, mais 5x. Aqui menos e menos vai dar mais 4 vezes x a menos 1, mais c, ok? Esse c aqui é aquela constante lá, real. Beleza? Então a resposta para a nossa integral seria essa daí. Tá? Se você quiser subscrever aqui no lugar de x a menos 1, escrever 1 sobre x também, estaria, né, a resposta ficaria assim, né? X ao quadrado sobre 2, mais 5x, mais 4 sobre x, mais c, tá? Aqui porque x a menos 1 é 1 sobre x. Aí vai multiplicar 4, né, com 1, fica 4 sobre x. Beleza? Então a resposta para a nossa integralzinha é essa daí. Tranquilo? Então a letra A, bem facilzinha de resolver. Né? É só ter uma atenção, um cuidado todo especial aí, a gente consegue chegar na resposta final. Beleza? Então vamos ao item B. Para fazer o cálculo do item B, eu vou ter que lançar mão de um recursozinho aí, de
de uma técnica de integração que é chamada de técnica de substituição simples, tá? Então vocês vão perceber como que a gente integra uma função utilizando essa técnica. Então você tem aqui integral de x² sobre a raiz quarta de x ao cubo mais 2 dx. Beleza? Você nota, primeiro, que esse tipo de integral aqui não dá para eu separar conforme eu fiz no outro. Tá certo? Porque aqui eu tenho uma raiz quarta de x ao cubo mais 2. Então eu não consigo separar essa integral para tentar utilizar o mesmo raciocínio que eu utilizei no item anterior, no item A. Pois bem, então para integrar isso daqui, você observe só, você veja, que se você chamar aqui, ó, dentro da raiz de u, está chamando de u que está dentro da raiz, e derivar em relação a x, você vai ter o seguinte, ó, du vai ser quem? Quem é a derivada, primeira derivada de x ao cubo, né? Aí você tem que lembrar lá, ó, primeira derivada de x elevado a n é o n aqui, x elevado a n menos 1, né? N sendo um número real, porque aqui eu estou derivando, aqui eu estou usando a técnica que a gente chama de substituição simples, tá? Então quando eu derivar essa função aqui, eu vou ter o quê? 3, o 3 cai na frente aqui e subtrai 1 do expoente, então fica 3x ao quadrado. Se você derivar um número qualquer, a resposta é 0. Então eu teria aqui a derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado, e a derivada de 2 é 0. Então não vou colocar ninguém aqui e eu coloco aqui dx, ok? Beleza? Então eu posso escrever esse x ao quadrado dx da seguinte forma. Eu posso escrever assim, ó, 1/3 du igual a x² dx. Beleza? Pois bem, o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, de posse desse u e desse 1/3 de du aqui igual a x² dx, eu vou substituir na minha integral, tá? Então se eu chamar aqui de i, né, temos i vai ser igual a integral de quem? X² dx, x² dx é 1/3 de du, tá? Então eu posso escrever assim, ó, 1/3, esse 1/3 eu já coloco ele fora da integral, tá? E escrevo du em cima, tá? Então, ó, 1/3 de du, que é x² dx. Aqui eu tenho a raiz quarta de quem? Isso aqui virou u. Então eu vou ficar com 1/3 da integral de du sobre a raiz quarta de u. Isso vai ser igual a 1/3 da integral de quem? De 1 sobre raiz quarta de u. Eu posso escrever assim, ó. Lembrando dessa potência com expoente fracionário, posso escrever desse jeito. Então a raiz quarta de u, que é a mesma coisa que u elevado a 1, eu posso escrever 1 elevado a 1/4. Então daqui eu vou ter u elevado a 1/4 du, beleza? Então eu tenho 1/3 da integral de u elevado a menos 1/4 du, tá? Esse daqui eu já estou usando essa formulazinha aqui, ó. 1 sobre a elevado a m é igual a elevado a menos m. Usei aqui. Com isso daí eu vou ter 1/3 u elevado a menos 1/4, quando eu integrar, vai ficar menos 1/4 mais 1 sobre menos 1/4 mais 1 mais c, tá? Aqui eu estou usando aquela formulazinha que eu apresentei para vocês lá no começo, quando a gente resolveu o item A.
você teria aqui, né, integral de x elevado a n dx. Isso eu posso escrever como x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Foi o que eu usei aqui, tá? Então aqui eu vou ter 1/3 de quem? Tem que fazer essa conta, né? Menos 1/4 mais 1, isso vai ser 4 vezes 1 menos 1, vai dar 3/4. Concorda? Então vai ficar 1 elevado a 3 sobre 4 dividido por 3 sobre 4 mais c. O item B já está quase indo embora. Então, I vai ser igual a 1/3 de quem? Isso daqui eu posso inverter, tá? Esse 3/4 aqui eu posso escrever assim, ó. Ou melhor, 3/4 eu posso escrever 4 sobre 3, que multiplica U elevado a 3/4 mais C. Então aqui I vai ser igual I vai ser igual a 4 vezes 1, 4, 3 vezes 3, 9. U elevado a 3/4. Só que a gente lembra que U era quem? X ao cubo mais 2. Então, no lugar do U, eu volto e escrevo na variável x. Vai ficar x ao cubo mais 2 elevado a 3/4 mais c. E essa daí é a resposta para a nossa integral, ok? Então, se você derivar essa função que está aqui, vai dar aquela função que está lá no integrando do item B, beleza? E com isso daí, matamos o item B. Para fazer o item C, a gente deve proceder da seguinte forma. O item C ele fala para a gente calcular a antiderivada de 1 menos x, que multiplica a raiz de x, dx, tá? Se você tentar usar uma substituição simples aí, não vai rolar, né? Porque se eu chamar, por exemplo, de u x, eu vou ter du igual a dx e eu não ganho muita coisa. Mas eu posso tentar distribuir isso aqui, né? Reescrever. Então eu vou batizar essa integral de i. I vai ser igual. Distribuir esse aqui com esse, vai ficar a integral da raiz de x, porque 1 vezes raiz de x, menos x que multiplica a raiz de x dx. Só que repara no seguinte, eu posso escrever essa raiz de uma outra maneira. Porque eu tenho aqui, ó, raiz de x é a mesma coisa que a raiz, né, com índice 2 de x elevado a 1. Então eu posso escrever x elevado a 1 sobre 2. Novamente eu estou usando aqui aquela formulazinha que é a potência com expoente fracionário. Tá vendo? É aquele assunto lá do oitavo ano, que às vezes a gente fica zoando direto lá no oitavo ano, né? A gente está se lixando para a matéria aqui, ó. Já está fazendo falta. Então eu posso pegar e escrever dessa forma. Então aqui eu vou ter I igual a integral de x elevado a meio menos x que multiplica x elevado a meio dx. I vai ser igual a integral de x elevado a meio menos. Aqui eu tenho uma outra propriedade, multiplicação de potências de mesma base. Repete a base e soma os expoentes. Né? Nesse caso aqui eu tenho x que multiplica x elevado a meio. Só que x sozinho é a mesma coisa que x elevado a 1. Então eu vou ter x elevado a 1 mais meio. Então eu posso escrever x elevado a quem? 2 vezes 1 mais 1. Vai dar 3 sobre 2. Então aqui x vai ficar elevado a 3 sobre 2 dx. E aí eu posso integrar a minha função utilizando novamente a integral da potência. Você tem aqui integral de x elevado a n dx é igual a x elevado a n mais 1 sobre n mais 1 mais c. Ok? Então aqui eu vou utilizar isso. Na outra, né, no exercício anterior, né, no item A, eu separei em duas integrais, aqui eu já vou fazer direto, tá?
Então vai ficar assim, ó, x elevado a meio mais 1 dividido por meio mais 1 menos x elevado a 3 sobre 2 mais 1 sobre 3 sobre 2 mais 1 mais c. Beleza? Agora é só fazer essa continha aí e termina o nosso problema. Então, eu vou escrever aqui em cima, né, só para não ter que apagar tudo ali. A nossa resposta vai ser o quê? X elevado meio mais 1 vai dar 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2. Mais, aqui eu posso escrever, mais não, né? Menos x elevado, aqui 3 sobre 2 mais 1 vai dar 2 vezes 1, 2, mais 3, 5 sobre 2, dividido por 5 sobre 2 mais c. Tá? E aí aqui é só inverter, né? Esse 2 vai lá para cima, fica x elevado a 3 sobre 2, menos 2 sobre 5, que multiplica x elevado a 5 sobre 2, mais c. E aí morreu, essa daqui é a resposta da nossa integral. Beleza? Então vamos ao item D para poder finalizar. O item D você vai observar que é um item um pouquinho mais elegante. Tá? Tem que fazer uns truques algébricos aí para poder você determinar a antiderivada lá da função. Então vamos ao item D, para finalizar a nossa videoaula. Então o item D, ele dizia para a gente calcular a antiderivada de quem? De x ao quadrado, que multiplica a raiz de x mais 1 dx. Beleza? Pois bem, para fazer essa conta, a gente vai novamente lançar a mão aí da substituição simples. Tá? Então, qual seria a ideia aí ao utilizar a substituição simples? Solução. Eu vou chamar de u x mais 1 e vou derivar. du vai ser quem? Quem é a derivada de x em relação a x? É 1. Quem é a derivada de 1? É 0 dx. Tá? Então aqui du é igual a dx, ok? Se eu chamar minha integral de i, como eu fiz anteriormente, eu vou ter o seguinte, integral de quem? Substituindo agora. No lugar do x, aqui eu vou ter que dar fazer um truque algébrico aqui. Eu vou pegar esse mais 1 e vou jogar ele para cá. Vai ficar assim, ó. U menos 1 igual a x, ok? Então, no lugar do x, eu vou colocar u menos 1. Isso vai elevar ao quadrado. Esse aqui era o x. Vezes a raiz de x mais 1, que é u. E dx, que é du. Tá? Aí você vai dizer assim para mim, pô, Davi, você fez essa conta aí, mas você piorou o negócio, né? Porque você chegou com uma coisa doida aí, que como é que você vai fazer para integrar esse negócio aí? Então, olha só, percebe o seguinte. Aqui eu posso desenvolver o produto notável. Você lembra? Aí agora, ó, 8º ano, onde você zoava também. A ao quadrado menos 2ab mais b quadrado. Lembra disso? Produto notável? Eu vou utilizar esse produto notável aqui. Então eu tenho u menos 1 ao quadrado vai ser quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Eu vou ter u ao quadrado menos 2u mais 1, porque 1 ao quadrado é 1. Então eu vou ficar com a integral de u quadrado menos 2u mais 1, que multiplica u. A gente já observou no exercício anterior ali que a raiz de u eu posso escrever como u elevado a meio. Tá certo? Então não vou nem dar a explicação desse passo aqui, porque eu já fiz no exercício anterior. Então i vai ser igual a integral. Aqui eu vou distribuir, ó, esse camarada com esse com esse e esse com esse. Eu vou ter aqui, ó, u ao quadrado, que multiplica u elevado a meio, menos 2u, que multiplica u elevado a meio, mais
1 que multiplica u elevado a meio du, ok? E daí iremos obter o seguinte. Se você observar aqui, eu tenho de novo multiplicação de potências de mesma base. Então, I vai ser igual a integral. Aqui eu vou somar, né? U elevado a 2 vezes U elevado a meio. Eu posso escrever U elevado a 2 mais meio. Isso é U elevado a quem? 2 vezes 2, 4 mais 1, 5 sobre 2. Então, essa aqui vai ficar a integral de U elevado a 5 sobre 2. Menos duas vezes. A integral, aqui não tem ninguém em cima do U, vale 1. Então, eu vou ter U elevado a 1 vezes U elevado a meio. Isso é U elevado a 1 mais meio. Que é U elevado a quem? 2 vezes 1, 2 mais 1, 3 sobre 2. U elevado a 3 sobre 2. Mais U elevado a meio du. E agora ficou tranquilão de integrar. Porque, novamente, a gente caiu na integral da potência. Tá vendo? Os exercícios são bem corriqueiros, né? Tem que bater em cima disso e ficar treinando mesmo. É treino, é fazer, sentar lá, não tem outro jeito de aprender isso. Então aqui vai ficar U elevado a 5 meio mais 1 sobre 5 sobre 2 mais 1. Menos 2 vezes U elevado a 3 sobre 2 mais 1 sobre 3 sobre 2 mais 1. Mais U elevado a meio mais 1 sobre meio mais 1 mais C. Então aqui I vai ser igual. Aqui vai dar U elevado a 7 sobre 2, que multiplica, que divide por 7 sobre 2. Menos 2 vezes U elevado a 5 sobre 2, dividido por 5 sobre 2. Mais U elevado a 3 sobre 2, dividido por 3 sobre 2 mais C. E vai ser igual, eu inverto aqui, vai dar 2 sobre 7, que multiplica U elevado a 7 sobre 2, menos, aqui vai trocar, né? Vai o 2 para cima, o 5 para baixo, vai ficar 4, percebe que aqui fica 4 porque eu troquei, tá? Então aqui ficaria assim, ó, menos 2, 2 sobre 5, isso aqui vai dar 4, menos 4 sobre 5, tá certo? Vezes U elevado a 5 sobre 2, mais, troca aqui, vai dar 2 terços, vezes U elevado a 3 sobre 2, mais C. E aí, acabou o problema? Não, é só voltar para a variável x de origem, tá? E aí você lembra que lá no começo desse item, eu chamei U igual a x mais 1. Então é só você colocar no lugar do U, x mais 1 que acaba o seu problema. Você vai ter aqui 2 sobre 7 que multiplica x mais 1 elevado a 7 sobre 2, menos 4 sobre 5 que multiplica x mais 1 elevado a 5 sobre 2, mais 2 terços que multiplica x mais 1 elevado a 3 sobre 2, aí não pode esquecer de colocar aqui o mais C. E a resposta para a nossa integral é essa daqui. Beleza? Tranquilo. Então, com isso aí, fechamos essa sessão aí de cálculo de integrais. Espero que vocês tenham gostado. Beleza? E fiquem atentos aí que em breve colocaremos mais exercícios de cálculo 1 para que você possa estar exercitando bastante aí para ficar bem afiado na hora de fazer a sua prova. Beleza? Um abração.